O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, revelou no ano passado que 1.942 municípios são extremamente vulneráveis a eventos climáticos extremos. Isso é mais do que 3 cidades em 10 em todo o país. E esse número mais do que dobrou na última década. No Rio Grande do Sul, foram mapeados 142 municípios mais suscetíveis a desastres naturais, inclusive a capital, Porto Alegre. Pois é, na entrevista de hoje, o José Marengo, que é climatologista do CEMADEM, avalia como o Brasil prossegue exposto aos eventos climáticos extremos nos próximos anos e da importância que os municípios agirem de forma preventiva para evitar o caos. Olha, essa vulnerabilidade se apresenta em todo o país. Na verdade, os estados que são mais afetados por desastres são aqueles da região sudeste e sul do Brasil. O que acontece em Rio Grande do Sul mostra isso, mas também tem cidades do leste e do nordeste, como Recife ou Petrópolis, em Rio de Janeiro, ou até Manaus, que são vulneráveis a extremos de chuva que levam a desastres, como deslizamentos de terra, enchentes, enxurradas. Ou seja, eu diria que todo o Brasil é vulnerável, mas a maior vulnerabilidade se concentra justamente nas áreas periféricas das cidades, que é um pouco diferente ao caso de Porto Alegre, onde toda a cidade, incluindo o centro e a região metropolitana, foi inundada. Essa vulnerabilidade depende só de fatores naturais ou também as escolhas que o homem faz causam essa vulnerabilidade? Bom, depende dos dois, na verdade, porque, por exemplo, a CPRM faz o mapeamento das vulnerabilidades em áreas que são suscetíveis a enchentes, enxurradas, deslizamentos de terra. Não? Então, aí que se classifica o município como prioritário ou não. Mas a outra parte, que também tem muito a ver com a vulnerabilidade, é a exposição. Ou seja, por exemplo, a casas ou partes da cidade que estão em áreas vulneráveis, essa população está exposta. E aí que vem a ação humana, permitindo que construam em planícies de inundação, que construam em áreas próximas a encostas, não? Que faz essas regiões bastante vulneráveis. Professor, e essa vulnerabilidade tem aumentado? Tem aumentado. E esse é justamente um problema dos desastres, porque quando falamos de risco de desastre, nós temos combinação de 3 fatores. A ameaça, que é a chuva, não? A vulnerabilidade e a exposição. Os 3 determinam o risco. Então, tem uma tendência de aumento de chuvas na região sudeste e sul do Brasil, na verdade em todo o mundo, mas particularmente na América do Sul, no sudeste da América do Sul. E se além disso, a vulnerabilidade também ha aumentado. Então, se cai um volume de chuva nos anos 60, por exemplo, e o mesmo volume de chuva agora, os impactos serão maiores agora porque a vulnerabilidade aumentou. Aumentou o número de casas em áreas de risco, tem pessoas que moram em áreas de risco porque não tem outra opção. Entendeu? Não é por escolha, é mais por, digamos, situação urgente, que não tem onde morar, áreas mais baratas, mas que são áreas inseguras. Não? E isso é o que está acontecendo. Muitas construções em áreas inseguras, áreas que não deveriam ter construções. Professor, esse levantamento feito pelo CEMADEM serve, obviamente, também para orientar políticas públicas, tanto federais, estaduais quanto municipais. Como é que a União, os estados e os municípios podem usar esses dados? Bom, os dados estão disponíveis, não? Porque realmente todo isto é, digamos, CEMADEM, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, elabora essa lista, passa à Casa Civil e a Casa Civil já meio que coordena as ações. Se nós tivéssemos um orçamento maior, poderíamos monitorar maior número de municípios. Tem alguns municípios que têm histórico, mas que ainda não são monitoreados, não? Então, tudo isso nós queremos no futuro melhorar. É um exemplo concreto desse clamor que a ciência faz, os pesquisadores fazem, mas para que esses resultados de fato cumpram o seu objetivo, depende de uma tomada de decisão dos gestores públicos, né? Exatamente, porque a ciência fornece o conhecimento, a tecnologia. Com isso se fazem os estudos para determinar municípios prioritários e a ideia é justamente tentar reduzir a vulnerabilidade ou pelo menos reduzir os impactos de desastres. E claro que adicional a tudo isso, nós temos que criar essa percepção de que uma chuva intensa pode gerar um desastre e mata pessoas. E isso pode, digamos, salvar vidas, porque muitas vidas se perdem porque as pessoas não querem sair de casa, têm medo de saques,
muitas vezes o pessoal dos governos também não entende muito bem a situação, começa todo um processo de caos, e esse caos aparece justamente situaciones como esta de Porto Alegre, ¿no? Donde el volumen de chuva aumentó, las comportas del lago Guaíba fueron construidas tal vez con chuva de los años 70 y nunca se pensó en mudanza climática ni aumento de chuvas. Y esa situación motivó rompimiento y inundación. Entonces, hay muchas cosas que aprender con cada desastre. Con cada desastre a gente aprende ciencia, mas aprende también que ciencia y toma de decisión tienen que andar juntos.